Um bilionário viu uma mãe solteira a partilhar uma refeição com os seus filhos. O seu próximo passo levou todos às lágrimas. O vento sussurrava entre as árvores do Central Park naquela noite, agitando as folhas douradas como memórias espalhadas. O outono havia se instalado sobre Nova York, frio e implacável. As ruas estavam mais silenciosas do que o normal, e o ar trazia aquele tipo de frio que penetrava sob os casacos e permanecia nos ossos. Caleb Stone caminhava em silêncio por um caminho sinuoso. Os seus passos eram suaves no pavimento. Ele usava um longo casaco cinzento, com a gola levantada e os olhos distantes. Aos 38 anos, ele tinha o ar de alguém que havia construído tudo e perdido algo mais profundo. O seu rosto era agora praticamente desconhecido do público, embora outrora fosse familiar nas revistas e nos círculos empresariais. Hoje em dia, preferia a solidão aos eventos sociais, o silêncio às multidões. Costumava vir ao parque à noite. Era o único lugar onde os seus pensamentos não ecoavam tão alto. Sem chamadas, sem reuniões, apenas árvores, ar e memórias. Ao aproximar-se do lago, algo o fez parar. Sob o brilho fraco de um poste de iluminação, estava sentada uma mulher num banco de madeira. O seu cabelo loiro estava preso num coque solto, com fios caindo sobre um rosto pálido e cansado. Ela usava uma camisola cinzenta surrada que parecia um tamanho maior. Os seus ombros estavam curvados para dentro, não por causa do frio, mas por algo mais pesado. Nas suas mãos, havia uma sanduíche já dividida em 3 pedaços. Sentados ao seu lado, estavam 2 crianças pequenas. A mais velha, uma menina com um vestido rosa desbotado, estava sentada ereta, alerta, apesar de seu corpo magro. Ela tinha talvez 6 anos. As suas bochechas estavam coradas, mais pelo vento do que pelo calor. Mais tarde, ele descobriria que o nome dela era Laia. Ela segurava o seu pedaço de sanduíche com cuidado, como se fosse importante. Ao lado dela estava um menino mais novo, com cachos castanhos e um ursinho de pelúcia muito querido debaixo do braço, Theo. Ele encostou-se ao lado da mulher, mordiscando silenciosamente o seu pedaço. A mulher, Nancy, entregou o pedaço maior a Laia e o segundo a Theo. Ela não pegou nada para si. Em vez disso, bebeu de uma garrafa de água e sorriu gentilmente para eles. Caleb ficou paralisado. Ele não entendia por que aquele momento o deixara imóvel. Não era apenas a pobreza. Era a maneira como ela se movia, a maneira como ela dava sem hesitar. Algo nisso o incomodava. Então Laia inclinou-se para a mãe e sussurrou: Mamã, se não comeres, como vais cantar para nós esta noite na carrinha? As palavras penetraram-lhe diretamente no coração. Ele ouviu a voz da própria filha, há 5 anos, pedindo-lhe para cantar mais uma vez antes de dormir. Sentiu a suavidade das mãos dela nas suas. A perda atingiu-o novamente. Ele observou Nancy sorrir para Laia e afastar o cabelo da bochecha da filha. Tenho muita energia, ela sussurrou, porque posso ouvir a tua voz primeiro. As crianças riram baixinho. Nancy levantou-se e arrumou o pouco que tinham. Enrolou um cobertor fino mais apertado em torno de Theo e pegou nas mãos das 2 crianças. Eles caminharam lentamente em direção à borda do parque. Caleb hesitou, depois seguiu-os à distância. Passaram por lojas fechadas e janelas escuras. Os passos de NY eram pequenos, as costas ligeiramente curvadas contra o vento. Laia segurava-lhe a mão com força. Theo estava sonolento, com os olhos semicerrados enquanto avançava arrastando os pés. Depois de vários quarteirões, viraram numa viela estreita lá atrás de uma loja de esquina fechada. No fundo do terreno estava uma velha carrinha prateada. A pintura estava baça, a janela traseira estava rachada, os pneus vazios. Folhas e trepadeiras se acumulavam na sua base. Não se movia há anos. Nancy olhou rapidamente ao redor. Então, ela se agachou e enfiou a mão debaixo do para-choque, puxando um pedaço fino de arame. Com mãos cuidadosas, ela destrancou a porta traseira e a abriu. Lá dentro, Caleb viu o que nunca deveria ser chamado de lar. Um cobertor dobrado, algumas almofadas, um cesto de plástico com roupas e alguns livros. Não havia aquecimento nem luz, apenas espaço suficiente para os 3 se aconchegarem e sobreviverem à noite. Ela ajudou Laia e Theo a entrar. Nancy seguiu-os e fechou suavemente a porta lá atrás de si. O terreno estava silencioso. A cidade fervilhava algures à distância. Então, através da quietude,
ouviu-se um canto suave. A voz de Niuai, suave e firme, cantarolava uma canção de embalar. O riso fraco de Lá ecoava vagamente através da estrutura metálica. Theo murmurou algo ininteligível em resposta. Depois, silêncio novamente, do tipo que só surge quando as crianças finalmente adormecem. Do outro lado do terreno, Caleb permaneceu parado. O frio puxava o seu casaco. O vento agitava-se à sua volta. Mas ele não se foi embora. Os seus olhos permaneceram fixos na carrinha, no frágil brilho do amor que cintilava mesmo ali, na escuridão. E pela primeira vez em anos, Caleb sentiu algo mexer-se no fundo do seu ser. Não era pena, mas uma ligação, algo real. A manhã chegou lentamente, lançando um brilho dourado opaco pela janela traseira rachada da carrinha. O pó flutuava no ar enquanto uma luz suave invadia o espaço confinado. Nancy sentou-se cuidadosamente, esfregando os olhos para tirar o sono. O cobertor tinha escorregado durante a noite e ela gentilmente o colocou de volta sobre os ombros pequenos de Theo. Ela encostou-se no metal frio por um momento, recompondo-se antes do dia começar. Ela enfiou a mão numa caixa de papelão desgastada e dobrou os poucos pertences que tinham. Uma toalha, uma pequena pilha de roupas, um recipiente quase vazio de toalhetes. Ela certificou-se de que nada lhe aparecesse por baixo do cobertor ou da lona. Se alguém passasse, a carrinha precisava parecer abandonada. Nancy abriu a porta traseira apenas o suficiente para verificar o estacionamento. Ainda era cedo, não havia ninguém por perto. Ela silenciosamente conduziu as crianças para fora. Ela serviu água de uma garrafa plástica pela metade em um copo e entregou as escovas de dentes de cerdas macias, presentes de uma van comunitária, para Laia e Theo. Eles escovaram os dentes ao lado da van, no ar frio, ficando na ponta dos pés para ver seus reflexos no calota de um carro próximo. Laia riu do bigode de pasta de dentes de Theo e, por um momento, quase pareceu normal. Nancy observava-os com orgulho e tristeza misturados no olhar. Anos atrás, ela usava um avental branco impecável, bordado com o seu nome, Nancy Ross, sob o logótipo do Le'Mon Bloom, um dos restaurantes mais aclamados de Nova York. Ela não apenas trabalhava lá, mas prosperava. Elogiada pela sua criatividade e instinto para sabores, ela rapidamente subiu na carreira. As revistas a chamavam de estrela em ascensão. Ela aparecia na televisão local, era convidada para eventos gastronômicos e aclamada como uma mulher inovadora na alta gastronomia. Naquelas fotos, ela parecia tão diferente. Cabelo bem arrumado, olhos brilhantes, sorrindo com confiança tranquila. Aquela mulher acreditava que estava a chegar a algum lugar. Então veio o acidente. Ela tinha ficado até tarde após o serviço, ajudando a limpar, como de costume. No caminho para casa, um carro passou um semáforo vermelho. O acidente destruiu o lado do motorista e o seu pulso e dedos direitos, as ferramentas com as quais ela passou a vida em treinar. Houve cirurgias, terapia, mas a sua força nunca mais voltou. O manuseio da faca tornou-se imprevisível. A sua precisão desapareceu. Em poucas semanas, o chefe executivo gentilmente disse-lhe que teriam de dispensá-la. O seu marido, um músico em dificuldades, aguentou mais 2 meses antes de ir embora. Sem despedida, apenas silêncio. Deixada com 2 filhos, sem rendimentos, sem seguro e com mãos que já não podiam fazer o trabalho que ela amava, Nancy caiu no esquecimento. Houve abrigos, sofás para dormir, empregos temporários em cozinhas onde lavava pratos ou preparava legumes. Trabalhou sem reclamar, mesmo quando a esperança foi desaparecendo lentamente. Por fim, quando todas as opções desapareceram, encontrou uma carrinha abandonada atrás de uma loja de conveniência fechada. Escondida atrás de uma cerca, ela oferecia algo que ninguém mais tinha: espaço e silêncio. Ela limpou-a, cobriu as janelas rachadas e transformou a parte de trás num pequeno ninho com cobertores emprestados e uma almofada de espuma que ela tirou de uma lixeira. Aquela era a casa deles agora. Mesmo assim, Nancy nunca implorou. Ela recusou. Ela procurou trabalho, não simpatia. Ela ensinou Laia e Theo a falar educadamente, a dizer obrigado, a manter o orgulho mesmo quando tinham pouco. Quando agimos com graça, sussurrava-lhes todas as noites, o mundo pode retribuir. Naquela manhã, quando as crianças terminaram de escovar os dentes,
Nancy reparou em algo. Um saco de papel, dobrado cuidadosamente, estava ao lado da porta traseira da carrinha. Ela avançou cautelosamente. Dentro havia 3 maçãs, 2 caixas de leite, uma sanduíche selada e um pequeno pacote de barras de cereais. Tudo fresco, nada aberto. Sem bilhete, sem assinatura. Nenhum sinal de quem o tinha deixado. Ela olhou em volta. O estacionamento estava vazio. Uma brisa agitava as folhas, mas não havia ninguém lá. Por um momento, ela ficou parada, sem saber o que pensar. Então, um pequeno sorriso tocou seus lábios. Não era largo nem brilhante, mas era real. Ela apertou o saco contra o peito e olhou para os filhos. Então, ela olhou para o horizonte além da cerca, onde a luz da manhã tocava os topos dos edifícios. Alguém os tinha visto, e alguém se importou o suficiente para dar sem ser solicitado, sem esperar nada em troca. Nancy fechou a porta da carrinha suavemente, como se tivesse medo de que o momento se quebrasse se ela se movesse muito rápido. Pela primeira vez em semanas, seu peito ficou mais leve. A esperança, frágil e silenciosa, tinha voltado. A cobertura estava silenciosa. Uma luz quente brilhava nos candeeiros que revestiam as paredes, projetando reflexos dourados no chão de mármore polido, mas o espaço parecia frio, desabitado em espírito, se não em forma. Era o tipo de quietude que a riqueza nunca poderia preencher. Caleb estava à janela, olhando para o horizonte cintilante de Manhattan. A cidade fervilhava lá embaixo, mas os seus pensamentos estavam noutro lugar. Ainda no parque, perto do lago, ele podia vê-la claramente. A maneira como ela olhava para os filhos, a suavidade do seu sorriso, a força do seu silêncio. Ela não implorou, não pediu simpatia. Simplesmente deu o que tinha, silenciosamente, totalmente, sem questionar. Aquela imagem ficou gravada nele. Ele se afastou da janela e caminhou até a sua secretária. Ao pressionar um botão, o interfone ganhou vida. "Victor", disse ele. "Sim, senhor", veio a resposta. "Preciso que encontre alguém." Uma mulher na casa dos 30 anos, loira, 2 filhos. "Via no Central Park ontem à noite. Quer vigilância?" "Não, apenas a história dela." Horas depois, um arquivo estava em cima da sua secretária. Caleb abriu-o, preparando-se. Nancy Ross, 30 anos, ex-chefe de cozinha no Lay Mamble. Ele prendeu a respiração. Ela tinha trabalhado com Henri Lacroix, o mesmo chefe que o tinha orientado anos atrás em Paris, durante uma breve e apaixonante incursão nas artes culinárias. Henri tinha mencionado uma vez uma jovem talentosa em Nova York, com um instinto raro para o paladar e o coração. Caleb nunca a tinha conhecido até agora. Ela tinha ajudado a criar a sopa de trufas brancas, um dos pratos mais famosos de Henri. A sua falecida esposa adorava. Ele lembrava-se de a ter partilhado com ela numa noite nevada, quando ainda acreditavam no para sempre. Continuou a ler. Lesão grave no pulso num acidente de carro. Demitida do emprego. Sem seguro. Marido a abandonou pouco depois. 2 filhos de 6 e 4 anos. Sem residência permanente. Possivelmente a viver num veículo abandonado. Caleb ficou a olhar para as palavras. Pareciam irreais. Nancy, outrora destinada à grandeza culinária, estava agora sem abrigo, a criar 2 filhos numa carrinha avariada. E ainda assim, ela encontrava graça para sorrir, confortar, cantar. Ela tinha dividido um sanduíche em 3 e feito com que parecesse um banquete. Ele sussurrou em voz alta. Uma mulher como ela não deveria viver assim. Mas ele sabia que não devia oferecer dinheiro. Ele tinha visto o orgulho nos ombros dela, a calma na voz dela. Ela não aceitaria piedade. Ela precisava de um propósito, um caminho a seguir. Então a ideia surgiu, primeiro silenciosamente, depois com certeza. Uma cozinha fantasma. Seria perfeito. Sem clientes, sem escrutínio público, apenas comida preparada em silêncio e enviada para o mundo. Ele financiaria discretamente, sem nomes, sem ligações com ele. Ele espalharia a notícia por canais alternativos, sem necessidade de currículos. Apenas cozinhar algo honesto, algo verdadeiro. E se ela aparecesse, se desse esse passo, ele estaria à espera. Naquela noite, ele ficou novamente à janela. O horizonte brilhava, vivo e infinito. Mas pela primeira vez, Caleb não estava a pensar nos preços das ações ou nas salas de reuniões. Estava a pensar numa carrinha, numa canção, na voz de uma criança e numa receita que ninguém fazia há anos. O seu reflexo olhava para ele.
Um homem que o mundo acreditava ter tudo. Mas, naquela noite, ele esperava silenciosamente pela segunda oportunidade de outra pessoa. E enquanto estava ali, um sorriso tênue surgiu, suave, esperançoso e real. A cozinha era modesta e estava pela metade, escondida dentro de um espaço comercial alugado que ainda cheirava vagamente a serragem e tinta. Não tinha placa, nem vitrine, nem clientes, apenas alguns fogões, mesas de preparação e caixas fechadas. Era uma cozinha fantasma em todos os sentidos, projetada para funcionar silenciosamente nos bastidores. Nancy entrou, segurando firmemente as mãos de Laia e Theo. Sua expressão era cautelosa, os ombros tensos sob o velho suéter cinza. Ela observou os rostos desconhecidos, o barulho das panelas, a urgência dos preparativos matinais. Seu coração acelerou, mas ela não vacilou. Um ex-colega ligou para ela na noite anterior, um antigo cozinheiro de linha de seus primeiros dias que soube da contratação para uma nova cozinha. Não era necessário currículo, nem entrevistas, bastava aparecer e cozinhar com o coração. Ele lembrava-se dela de tempos melhores e acreditava que ela ainda tinha algo especial. Ela veio sem hesitar. Sem babá e sem poupanças, Nancy trouxe os filhos. Ela colocou um cobertor e uma pequena caixa de lápis de cor no canto mais distante. As crianças sentaram-se quietas, acostumadas a se adaptar, muito maduras para a idade. Nancy desembrulhou um embrulho de pano gasto. Dentro estavam as suas ferramentas, uma faca com o cabo lascado, uma colher de pau desbotada, um batedor ligeiramente torto. O seu avental de cozinheira já não lhe servia, por isso vestiu uma t-shirt preta simples, com as mangas arregaçadas para revelar uma cicatriz tênue no pulso. Os outros cozinheiros observavam-na em silêncio. Ela ignorou os olhares enquanto escolhia os ingredientes. Nenhuma seleção chamativa, apenas natas, alho, cogumelos frescos e alguns ramos de tomilho. Sabores honestos e autênticos. Alguns cozinheiros mais jovens cochichavam, observando as suas ferramentas gastas e os seus movimentos lentos e deliberados. Mas, enquanto trabalhava, o barulho à sua volta começou a diminuir. Nancy não se apressava. Movia-se com a graciosidade de alguém profundamente familiarizado com a linguagem da comida. Mexendo o molho suavemente, deixou-o engrossar, extraindo o sabor da simplicidade. A cozinha começou a cheirar a outono e calor. Ela colocou a massa cuidadosamente numa tigela branca, limpou a borda e colocou-a no balcão de degustação. Um homem deu um passo à frente. Ninguém sabia quem ele era. Ele usava uma camisa azul escura, mangas enroladas até os antebraços e uma expressão calma. Ele disse que era do controlo de qualidade. Não disse o nome. Era Caleb. Ele pegou o garfo e deu uma garfada. O sabor levou-o de volta no tempo. Era cremoso sem ser pesado, saboroso com uma doçura sutil. Os cogumelos tinham profundidade. O tomilho era suave. Era memória e conforto numa tigela. Ele olhou para cima. Nancy encontrou os seus olhos. Ela não recuou. Ele deu mais uma garfada e, em seguida, pousou o garfo silenciosamente. Os seus olhos brilharam. Ele acenou com a cabeça uma vez e afastou-se. Nancy ficou paralisada. Ela não tinha a certeza do que o silêncio dele significava. Alguns cozinheiros olharam curiosamente para ela e para a tigela. Ela silenciosamente limpou o seu espaço, arrumou os seus utensílios e preparou-se para sair. Ao passar pelo balcão, reparou que o homem tinha deixado a tigela meio cheia. Ela parou. Algo nisso a fez hesitar. Então, pegou num recipiente limpo para comida para levar, colocou delicadamente o macarrão restante nele e colocou-o de volta no balcão. Escreveu um bilhete num guardanapo. Espero que não esteja muito ocupado para comer mais tarde. Ela não fazia ideia de quem ele realmente era. Não fazia ideia de que ele a tinha seguido desde o parque. Não fazia ideia de que aquela cozinha lhe pertencia. Mas o pequeno gesto de oferecer comida a alguém que não tinha pedido ecoava o mesmo amor silencioso que ela tinha dado aos seus filhos na noite anterior. E Caleb percebeu isso. Os dias que se seguiram estabeleceram um ritmo tranquilo. Nancy chegava à cozinha todas as manhãs cedo, acompanhada de Laia e Theo. As crianças tornaram-se uma visão familiar, silenciosamente enfiadas no seu canto com lápis de cera e livros de histórias. Alguns funcionários, antes céticos, agora traziam pequenos presentes, pacotes de sumo, um carro de brinquedo. A cozinha parecia diferente, mais acolhedora. Nancy trabalhava mais do que qualquer outra pessoa.
Ela nunca exigia atenção, mas a sua presença tocava todas as partes da cozinha. Ela ajudava os outros sem que lhe pedissem, mostrava aos cozinheiros mais jovens como corrigir os seus cortes, intervinha quando alguém ficava para trás. Movia-se como alguém que pertencia ao lugar, não por elogios, mas por amor. A sua comida vinha da memória. Nunca media, raramente consultava uma receita. Em vez disso, deixava-se guiar pelo instinto e pela emoção. Cada prato trazia uma história, um sentimento, uma memória. Caleb visitava-a frequentemente, ainda sob o pretexto de controlo de qualidade. Para os outros, era apenas um homem calado, com olhos pensativos e um comportamento calmo. Ninguém sabia que ele era o dono do lugar, mas Nancy passou a vê-lo como algo mais, embora ainda não soubesse dizer o quê. Certa tarde, Caleb a convidou para almoçar num canto tranquilo, longe do barulho da cozinha. Ela hesitou, sem saber se era apropriado, mas o tom dele era gentil. Ela aceitou. Comeram algo simples. Sopa de macarrão. Caleb falou baixinho, contando-lhe sobre um amigo que havia perdido a esposa e a filha num acidente. Ele disse que o homem tinha sido treinado como chefe, mas depois da tragédia, nunca mais cozinhou. Nancy ouviu atentamente com os olhos fixos e as mãos cruzadas no colo. Ela não ofereceu simpatia ou conselhos. Simplesmente ficou sentada em silêncio, testemunhando. E de alguma forma, isso significou mais para Caleb do que palavras jamais poderiam significar. Naquela noite, Nancy sentiu um peso estranho no peito. A história permaneceu. Ela conhecia a turma. Sabia como ela silenciosamente se entranhava nas costelas e ali se instalava. Ela queria responder, não com palavras, mas através da linguagem em que mais confiava. Na manhã seguinte, ela chegou antes dos outros e procurou na geladeira dos fundos. Alguns ingredientes esquecidos chamaram a sua atenção. Rabanete daikon, aipo, cebola, natas. Ela começou a cozinhar. Trabalhou devagar, com cuidado. A sopa que preparou era simples. Rabanete branco, cozido até ficar macio, com um toque de gengibre e cebola doce. Sem temperos fortes, apenas calor e memória. Quando terminou, colocou uma única tigela no balcão de degustação. Sem sinal, sem explicação. E esperou. Caleb entrou pouco antes do meio-dia. Ele reparou imediatamente na tigela. Ninguém a reclamou. Pegou na colher e provou. Parou. No momento em que tocou os seus lábios, tudo o resto desapareceu. Ele já não estava na cozinha. Era véspera de Natal novamente. O riso da sua filha ecoava pela casa. A sua esposa, cantarolando ao fogão, sorriu ao servir essa mesma sopa. Ele engoliu em seco, piscou para conter as lágrimas e pousou a colher. Nancy observava do outro lado da sala, sem saber se tinha cometido um erro. Ela aproximou-se lentamente. Caleb virou-se para ela, com a voz quase inaudível. Onde aprendeste isso? Nancy sorriu discretamente. O chefe Henry ensinou-me há anos. Ele disse que era para pessoas cujos corações tinham congelado de tanta dor. Uma sopa curativa. Caleb acenou com a cabeça, incapaz de falar. Algo dentro dele se mexeu, não se quebrou, se abriu. A batida veio cedo. Nancy tinha acabado de chegar à cozinha, com o cabelo ainda molhado de uma lavagem apressada no banheiro público. Laia e Theo estavam sentados em silêncio no seu canto habitual, meio adormecidos, com lápis de cera aos pés. Duas mulheres estavam na entrada, com casacos escuros, crachás, serviços de proteção à criança. Alguém tinha denunciado que Nancy e os seus filhos viviam em condições inseguras. O seu coração afundou. Pediram para falar em particular sobre onde ela morava, há quanto tempo estava a viver na carrinha, se as crianças iam à escola, se iam ao médico. Nancy respondeu honestamente, tentando manter a calma. Explicou o seu trabalho, os seus esforços, os seus planos. Mas nada disso foi suficiente. Ela era sem abrigo, sem endereço legal, sem renda fixa, sem seguro. Apesar de tudo o que ela tinha feito, consideraram-na inadequada. Uma audiência seria marcada. Haveria uma avaliação. As crianças poderiam ser colocadas em um lar adotivo temporário. Depois que eles foram embora, Nancy ficou paralisada no beco atrás da cozinha. Os seus pensamentos giravam em espiral. Ela ainda podia ouvir a voz de Laia naquela manhã, perguntando se poderiam fazer panquecas no domingo. O peso de tudo isso era sufocante. Mais tarde, Caleb chegou à cozinha
Imediatamente percebeu o silêncio. Nancy tinha ido embora. O seu avental estava dobrado. As ferramentas estavam guardadas. Ele encontrou-a lá fora, sentada perto da carrinha, com a cabeça entre as mãos. Eles vão levá-los, sussurrou ela. Fiz tudo o que podia e ainda assim não foi suficiente. Caleb ajoelhou-se ao lado dela. Deixe-me ajudar. Ela abanou a cabeça. Não posso aceitar o seu dinheiro. Não estou a oferecer dinheiro. Estou a oferecer algo melhor. 2 dias depois, estavam num tribunal na parte baixa de Manhattan. Nancy vestia as suas melhores roupas, com as mãos a tremer enquanto segurava Laia e Theo perto de si. A sala era estéril, com luzes fluorescentes a zumbir acima. O juiz analisou o processo. Notas, condições de vida, preocupações. Então Caleb levantou-se. Meritíssimo, gostaria de falar. Ele deu um passo à frente. Os funcionários do CPS moveram-se ligeiramente. Nancy olhou para ele confusa. Eu moro com a Nancy e as crianças. Posso proporcionar-lhes uma habitação estável, educação e cuidados de saúde. Mas, mais importante ainda, tenho testemunhado o amor, a estabilidade e os valores que ela lhes transmite todos os dias. O juiz ajustou os óculos. E a sua relação com a senhora Saul? Caleb respirou lentamente. Ela é minha esposa. Um silêncio tomou conta da sala. Nancy olhou, atordoada. A sua boca abriu-se ligeiramente, mas Caleb não olhou para ela. Mantivemos a nossa relação em segredo, continuou ele. Mas estamos comprometidos. Estou aqui para apoiar a minha esposa e as crianças. O juiz olhou para os dois. Isso é verdade, senhora Ross? Nancy hesitou. Caleb virou-se para ela e gentilmente pegou na sua mão. Os seus olhos diziam tudo. Confie em mim. Ela acenou com a cabeça. Sim. O juiz fez uma pausa e então recostou-se. Precisarei de documentação, mas, por enquanto, não há motivo para prosseguir com a separação. As crianças permanecerão com a mãe. Nancy quase desmaiou de alívio. Lá fora, nos degraus do tribunal, ela finalmente encontrou a sua voz. Por que você fez isso? Caleb olhou para ela com sincera tranquilidade. Porque o mundo não precisa de menos mães como você e eu. Eu preciso de você mais do que imaginava. Ele sorriu então com suavidade e segurança. Você não precisa de mim para salvá-la, mas talvez eu possa ficar ao seu lado enquanto você se salva. Nancy olhou para ele, sem saber se chorava ou ria. Então, em vez disso, ela estendeu a mão e desta vez foi ela quem a segurou primeiro. O sol estava a começar a se pôr quando Caleb pediu a Nancy para ir com ele. Laia e Theo estavam com ela como sempre, cada um segurando uma das suas mãos, enquanto caminhavam por uma rua tranquila fora do movimentado centro de Manhattan. Nancy olhou em volta com curiosidade. Passaram por lojas antigas e cafés recém-reformados até Caleb parar em frente a um prédio. A grande janela da frente ainda estava coberta de pó. Lá dentro, ela podia ver móveis cobertos, balcões limpos e caixas fechadas. Parecia um espaço à espera de algo ou alguém. Caleb deu um passo à frente e limpou um canto do vidro com a manga. Depois, fez-lhe sinal para olhar. Nancy inclinou-se para mais perto. Gravadas em letras delicadas na janela estavam as palavras: A mesa da Nancy, onde as receitas se lembram. Ela congelou. Demorou um momento para processar o que estava a ver. O seu nome na janela de um restaurante. Caleb enfiou a mão no bolso e tirou uma chave prateada. Ele estendeu-a para ela com os olhos fixos. Isto é seu, disse ele. Ela pegou-a lentamente, ainda em choque. Os seus dedos fecharam-se em torno da chave como se ela pudesse desaparecer. Não entendo, sussurrou ela. Caleb sorriu. Fui eu que provei a tua massa com cogumelos naquele primeiro dia. Segui-te desde o parque. Vi-te partir uma sanduíche em 3 pedaços e dar tudo. Os olhos de N.Y. arregalaram-se. Sou Caleb Stone. O nome atingiu-a como uma onda. Ela pestanejou, atordoada. És o Caleb Stone, ele acenou com a cabeça. No início não queria que soubesses. Queria ver quem eras, não como reagias ao meu nome. Mas tudo o que vi, como trabalhas, como amas, como lutas, confirmou o que eu já sabia. Nancy deu um passo para trás, impressionada. Tu abriste a cozinha fantasma. Fizeste o trabalho de degustação acontecer. Vieste ao tribunal. Ele acenou com a cabeça novamente. Sim, mas não para te salvar. Vi algo raro em ti. Algo que o mundo se esqueceu de valorizar.
Ela ficou ali segurando a chave, sem saber se sentia raiva, gratidão ou simplesmente espanto. Não me admire, disse ele gentilmente. Admire-se a si mesma, porque eu admiro. Ele enfiou a mão na bolsa que trouxera e tirou um pacote macio embrulhado em pano. Dentro havia facas de chefe novas, polidas e gravadas com as iniciais dela, as primeiras ferramentas do seu novo começo. Ela abriu a boca para falar, mas antes que pudesse, Laia puxou a sua manga. Mamã, podemos entrar? Nancy sorriu para a filha, depois virou-se para Caleb. Ah, sério? Podemos mesmo abrir isto? Caleb acenou com a cabeça. Está tudo pronto. Licenças, equipamento, até os ingredientes para a primeira semana. Só tem de cozinhar. Nancy olhou novamente para o edifício, com o seu nome a brilhar sob a luz suave do candeeiro da rua. Ela sonhara com algo assim uma vez, anos atrás, antes do acidente, antes da carrinha, antes de tudo desmoronar. Agora, sem planeamento, sem expectativa, estava sendo devolvido a ela, não como um favor, mas como reconhecimento. Naquele momento, Laia soltou a mão da mãe e correu em direção a Caleb. O seu vestidinho rosa esvoaçava ao vento. Ela jogou os braços em volta da cintura dele e olhou para ele com olhos grandes e sinceros. Agora és o nosso pai verdadeiro. Caleb olhou para ela surpreendido. Nancy abriu a boca, sem saber o que dizer, mas então viu a expressão no rosto dele. Ele ajoelhou-se ao nível de Laia e colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Se me aceitares, adoraria ser. Laia sorriu e abraçou-o com mais força. Nancy sentiu lágrimas nos olhos, mas já não eram de medo ou dor. Eram de algo que ela quase tinha esquecido. Esperança. Um ano inteiro tinha passado, mas as paredes da mesa de NY ainda mantinham o mesmo calor do primeiro dia. O restaurante não tinha apenas sobrevivido, tinha prosperado. Pessoas vinham de toda a cidade para conseguir um lugar numa das poucas mesas pequenas. Não vinham pela extravagância, mas pelo conforto. Viam-se pelas receitas que sabiam a memórias. Viam-se porque ouviram rumores sobre uma cozinheira que cozinhava com o coração em cada garfada. Nancy movia-se pela cozinha com facilidade e graciosidade. O seu pulso tinha recuperado a força, mas, mais importante ainda, o seu espírito também. Agora sorria mais. O seu riso fluía com facilidade. Ainda usava roupas simples, ainda prendia o cabelo loiro no mesmo coque solto, mas havia um brilho nos seus olhos que antes não existia. Naquela noite, depois de lavar o último prato e de os funcionários terem ido para casa, ela permaneceu na cozinha. O ar estava cheio do aroma suave da sopa, tal como a que ela tinha feito naquele dia há muito tempo. Virou-se e viu Caleb ao lado do balcão. Ele sorriu e apontou para uma pequena mesa no canto. Estava posta para 2 pessoas, com uma única vela a cintilar suavemente entre 2 pratos. Nancy pestanejou, surpreendida. O que é isto? Ele caminhou em direção a ela, pegou na sua mão e guiou-a até a cadeira. Apenas um jantar tranquilo, disse ele. Só nós 2. Comeram devagar, rindo, conversando sobre pequenas coisas, sobre o novo fascínio de Laia por dinossauros, sobre a teimosa recusa de Theo em comer qualquer coisa verde, sobre como o restaurante já estava lotado para as festas de fim de ano. Então Caleb levantou-se. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou uma pequena caixa. Nancy observou-o, confusa, até que ele se ajoelhou. Ali mesmo, no coração da cozinha, no mesmo chão de azulejos onde ela uma vez cozinhou sopa com as mãos trêmulas e o coração partido, Caleb olhou para ela, com os olhos cheios de algo profundo e firme. Nancy, disse ele, tu fizeste algo que ninguém mais jamais poderia fazer. Curas-me com a tua culinária, a tua força, o teu amor. Trouxeste calor de volta à minha vida, uma refeição, um sorriso de cada vez. Ele abriu a caixa. Dentro havia um anel simples, elegante e atemporal. Quero passar o resto da minha vida contigo. Quero criar a Laia e o Theo como nossos filhos. Quero ser teu marido, teu parceiro, teu lar. Queres casar comigo? A mão de NY voou para a boca. Lágrimas brotaram dos seus olhos, escorrendo antes que ela pudesse contê-las. Incapaz de falar, ela acenou com a cabeça uma vez, depois 2, e mais vezes ainda, enquanto caía nos braços dele, rindo entre lágrimas. Sim, sussurrou ela no ombro dele. Sim. Mais tarde naquela noite, as luzes da cozinha se apagaram. A vela ainda tremeluzia suavemente,
e o som de passinhos ecoava pelo corredor. Laia correu primeiro, ainda vestindo o seu vestido rosa favorito, o cabelo balançando atrás dela. Theo seguiu, arrastando o seu pequeno caminhão vermelho de brinquedo atrás de si. Sentaram-se à mesa da cozinha, Caleb servindo-lhes tigelas de sopa quente. Nancy juntou-se a eles, puxando a sua cadeira para perto, dando um beijo na testa de cada um. Os quatro comeram juntos, os sons das colheres batendo nas tigelas e as risadas enchendo a sala. Lá fora, a cidade seguia como sempre. Mas dentro daquela cozinha, algo raro havia se enraizado. Um lar, uma família e um amor que vinham fervilhando silenciosamente o tempo todo, agora finalmente chegavam a um ponto de ebulição suave e belo. Obrigado por assistir a esta história comovente. Se a força de NY e o amor silencioso de Caleb tocaram seu coração, há muitas outras histórias esperando para serem contadas. Na Soul Stirring Stories, acreditamos no poder do amor, nas segundas oportunidades e na bondade em lugares inesperados. Se esta história o emocionou, inscreva-se e clique no botão Hype para apoiar o nosso canal. O seu apoio ajuda-nos a continuar a partilhar histórias emocionantes da vida real que curam e inspiram. Seja gentil, mantenha a esperança e lembre-se, o menor ato de compaixão pode mudar uma vida. Esta é a Soul Stirring Stories, onde cada história tem um coração.